E aí, galera? Beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Se fosse necessário para a sua sobrevivência, você eliminaria todos os seus colegas de classe? Battle Royale, com certeza, é um dos melhores mangás que eu li recentemente. Um mangá que aborda um dos lados mais primitivos e até mesmo sujos do ser humano, colocando em mesa vários tabus morais. E faz isso em meio a muita sensualidade, ação, drama, suspense e de vez em quando até mesmo terror. Curiosos para saber mais? Então pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Esse vídeo não terá spoilers sobre a obra que será falada, ou ao menos não spoilers relevantes. Battle Royale é originalmente um livro escrito por Koushun Takami, concluído em 1996, e a história foi adaptada em mangá pelo próprio Koushun Takami como escritor e Masayuki Taguchi como ilustrador, sendo publicado a partir do ano 2000. Battle Royale também teve dois filmes live action, um em 2000 e outro em 2003. E quase teve outro filme numa versão americana alguns anos depois. Esse filme foi anunciado em 2006, mas em 2007 rolou um atentado nos Estados Unidos e eles acharam melhor não produzir um filme com essa temática. Em 2012 foi cogitado novamente a ideia de fazer o novo filme de Battle Royale, mas eles decidiram não fazer por causa das semelhanças entre Battle Royale e Jogos Vorazes. Mas algo interessante é que o livro Battle Royale veio primeiro do que o livro que inspirou os Jogos Vorazes, ou seja, seria acusar de plágio uma obra que veio primeiro. Mas enfim, a popularidade fala mais alto, né? Eu só estou dando toda essa história prévia aqui para vocês entenderem a fama que essa obra chamada Battle Royale, seja o mangá ou os filmes, tiveram na década de 2000. E se foi esse sucesso todo, é porque o negócio foi realmente bom, né? Bem, mas esse vídeo é para falar única e exclusivamente do mangá, já que não li o livro e também não assisti aos filmes, beleza? A história se passa em uma espécie de país fictício que é uma espécie de Japão alternativo, chamado República da Grande Ásia Oriental. E esse país tem várias referências a países totalitários do nosso mundo. Nesse país há um jogo muito bizarro que eles chamam de O Programa, onde é escolhida uma turma do que para nós aqui no Brasil seria o ensino médio. E essa turma é sequestrada pelos agentes do governo e levada para um local que é isolado pelo governo. E nesse local os alunos são obrigados a jogar um jogo de vida ou morte, onde somente um deles pode sobreviver. No jogo, há uma variedade de regras que são colocadas de uma forma que de fato obriguem os alunos a duelarem entre si, não deixando para eles qualquer outra opção. E um jogo que parece ser inevitável: ou você cede à sua moralidade e joga, ou você morre. O protagonista da história é Shuya Nanahara, um garoto que sonha em ser um astro do rock, mesmo o rock sendo proibido no seu país. Mas a história conta com outros personagens que se destacam bastante no decorrer da trama, como Noriko Nakagawa, co-protagonista e interesse amoroso de Shuya, Shogo Kawada, um misterioso aluno repetente que tem um histórico bastante interessante com o programa, Shinji Mimura, um astro do basquete, mas que também é um verdadeiro gênio com desejos revolucionários, Hiroki Sugimura, um grande artista marcial com uma personalidade extremamente honrosa e gentil, Mitsuko Soma, uma jovem meretriz com muitos problemas, e Kazuo Kiriyama, um verdadeiro gênio sociopata que é uma grande máquina de matar. Nesse personagem, inclusive, eu vejo grandes referências ou inspirações em Exterminador do Futuro, mas talvez seja só coincidência. Durante a história, Shuya faz de tudo para resistir ao jogo, tentando convencer seus colegas de classe que não jogar é uma opção e que há esperança nisso tudo. Mas será que ele vai se provar certo ou errado durante a história?
Bem, vai lá ler depois para saber. Entrando agora na parte mais crítica e analítica, Battle Royale é um ótimo mangá na minha opinião. Esse foi um dos primeiros mangás que eu conheci na vida, junto a Berserk. E na verdade eu acho até que esse pode ter sido o segundo mangá que eu li, mas não tenho certeza. Por alguma razão que eu vou tentar explicar daqui a pouco, acabei abandonando a obra 2 vezes, mas recentemente decidi que finalmente a leria até o fim, e com certeza não me arrependi nem um pouco. Battle Royale possui uma narrativa muito imersiva, e se você de fato se entregar à obra, ela é capaz de mexer muito com os seus sentimentos, trazendo a você sentimentos como angústia, medo, raiva, alívio e tudo mais. Falando de uma experiência pessoal minha, teve um momento da leitura onde um personagem que eu gostava muito entrou em uma luta que eu sabia que era de vida ou morte. E cara, não é exagero meu dizer que meu coração estava simplesmente acelerado lendo aquela luta. Eu literalmente senti minhas mãos e pés formigarem, como se fosse eu ali. Esse é o tamanho da imersão que a obra me proporcionou, mas é claro que isso é pessoal, varia de cada um. O ritmo funcionou tão bem pra mim que muitas das vezes, se eu não freasse a mim mesmo, poderia ler entre 10 e 20 capítulos em um único dia, literalmente até as minhas vistas não aguentar mais. Mas isso pode ser um erro e eu também vou explicar daqui a pouco. De todo modo, se eu pudesse definir esse mangá, diria que é um mangá tenso, uma obra em que você sempre espera o pior o tempo todo, e o tempo todo teme pelos seus personagens prediletos, sendo assim um suspense muito bem sucedido. A arte do mangá, como vocês já estão vendo no decorrer desse vídeo, é muito bonita, e ela se mantém nesse nível durante a obra inteira, ou seja, não há decadência. Mas ok, já falei bem demais, né? Agora tá na hora de falar alguns pontos negativos da obra. Bem, na verdade não há tantos pontos negativos em Battle Royale. É uma obra realmente muito bem feita. Mas o ponto negativo dela pode ser realmente muito negativo para algumas pessoas. Muito mesmo. Esse ponto negativo se chama flashbacks. Galera, esse mangá é repleto de flashbacks. Sério, é muito mesmo. Eu acho que dizer que 40% do mangá é flashback não seria exagero. E isso acontece principalmente no início, onde eu acho que 60 ou 70% do que acontece ali pro início do mangá é flashback. Pra ser justo com o autor, fazer um mangá como Battle Royale sem esse recurso do flashback é muito difícil. Isso porque eles simplesmente pegam um monte de personagens, dezenas deles, e colocam pra se matar. E como a obra se trata do Battle Royale, do jogo em si, ela já tem que começar ali no jogo. Então não há tempo para construir a história e relação pregressa desses personagens se não for por outro meio além das memórias deles. Sendo assim, não há realmente muito para onde correr, então o uso desse recurso é realmente muito necessário, embora algumas vezes eu acho que realmente passaram do ponto nisso. Mas de qualquer forma, mesmo eu sabendo que isso é necessário para a história, isso não muda o fato de que o uso constante desse recurso pode tornar a leitura muito enfadonha e repetitiva às vezes. E para pessoas mais ansiosas, especialmente adolescentes que são naturalmente mais imediatistas, esse problema pode se tornar insuportável. Talvez esse seja o motivo para eu não ter conseguido finalizar o mangá quando era mais novo, já que por mais que eu gostasse da história e quisesse ler mais, eu acho que minha pressa me fazia perder a paciência e me cansar mais rápido. Então eu às vezes terminava um capítulo e depois simplesmente não voltava mais para ler. Hoje, com a mente diferente, eu tive muito mais facilidade em ler a história, passar por todos esses flashbacks, entender o propósito deles para a narrativa e me entregar a isso. E graças a isso a experiência foi completamente plena para mim dessa vez. Mas acho que infelizmente nem todo mundo vai fazer isso. Então o meu conselho é o seguinte, caso você vá ler esse mangá. Não leia tantos capítulos de uma vez, mesmo que você sinta vontade disso. Isso porque se você simplesmente se entregar ao ritmo desenfreado, pode cansar da obra e não voltar mais. Ou pode querer ir passando tudo muito rápido para chegar ao fim logo. E isso vai tirar o peso das cenas e da trama para você. Minha dica é que você leia com bastante paciência e se entregue à trama, até aos flashbacks. Então assim você poderá ter uma leitura completamente plena, assim como eu.
Fora isso, o mangá tem alguns outros problemas, como por exemplo, o protagonista, que na minha opinião é muito fraco como personagem e não causa tanto interesse. Mas o lado bom é que a obra tem personagens secundários muito bons, e isso com certeza supre a falta que um bom protagonista faz. Além disso, lá no final tem uns problemas também na minha opinião, como uma coisa ou outra que se estendeu demais e algumas pequenas forçações de barra, mas nada que estragasse a obra ou o próprio final em si. Bem, agora dando meu veredito final, Battle Royale é um mangá muito bom e que na minha opinião com toda certeza deve ser lido, caso você não tenha problemas com essa questão dos flashbacks que eu expliquei no vídeo. A minha nota para esse mangá é 9, não chegando ao 10 na minha opinião por causa do protagonista fraco e o excesso de flashbacks, além de algumas coisinhas menores que o impedem de se tornar perfeito ou próximo disso. Agora eu queria saber de vocês. Vocês já conheciam Battle Royale? Se sim, me digam o que vocês acharam da história e que nota vocês dariam para ela. E se vocês não conheciam, me digam se com esse vídeo se interessaram em conhecer. Esse vídeo vai acabando por aqui. Obrigado por assistirem e até a próxima, galera!